Outro filme que eu vou voltar depois também, assim como o Laranja Mecânica, eu vou voltar daqui a pouquinho na trilha sonora, Operação França, vou voltar também daqui a pouco, mas tá aí, The French Connection, tá aqui no canto inferior direito, suspense policial americano dirigido por William Friedkin, o roteiro escrito por Ernest Tideman baseia-se no livro não ficcional de Robin Hood, de 69. Conta a história dos detetives do Departamento de Polícia de Nova York, o Jimmy Popeye Doyle, Popeye era o apelido dele, né? Bud Cloud, russo, Cloud era o apelido, cujos integrantes da vida real eram detetives da Narcóticos, o Ed Egan e Sonny Grosso. Então, esses dois caras protagonistas, eles espelhavam dois policiais de verdade que estavam em busca do rico contrabandista de heroína francês, Alan Charnier. O filme é estrelado por Gene Hackman como Popeye, Roy Scheider como Cloud e Fernando Rey como o vilão Charnier. Os dois oficiais aposentados, originais, né, também atuaram como consultores técnicos do filme e representaram algumas pequenas participações especiais no filme, né. Inclusive, um desses policiais, depois que se aposentou, se tornou ator, gostou tanto de ser ponta aí nesse filme aí, que se tornou ator e atuou em mais de 20 filmes, até morrer mais recentemente, né. Agora, o interessante desse filme é a perseguição de carros, e eu vou mostrar o clipe daqui a pouquinho dessa perseguição de carros, né. Ela foi filmada sem obtenção das devidas autorizações da cidade, né, só algumas autorizações, né. Próprios membros da Força Policial de Nova York ajudaram a controlar o tráfego, e a maior parte do controle foi conseguida pelos diretores assistentes com a ajuda de policiais de folga, muitos dos quais estiveram envolvidos com o caso real que é retratado no filme. Os diretores assistentes liberaram o tráfego por aproximadamente 5 quarteirões em cada direção da perseguição. A permissão foi dada para controlar literalmente os semáforos nas ruas onde corria o carro de perseguição. E mesmo assim, em muitos casos, eles continuaram ilegalmente a perseguição em seções sem controle de tráfego, onde na verdade tiveram que escapar do tráfego real e dos pedestres. Muitas das quase colisões no filme foram, portanto, reais e não Vixe planejadas, Maria, doideira. com exceção do quase acidente da senhora com o carrinho de bebê, que foi cuidadosamente ensaiado. Esse não foi improvisado, não. Uma luz piscante da polícia foi colocada em cima do carro para alertar os transeuntes. E uma câmera foi montada no para-choque do carro para as fotos do ponto de vista do carro, claro, né? Gene Hackman conduziu parte, mas as acrobacias extremamente perigosas foram realizadas por Bill Hickman, com o Friedkin filmando do banco de trás. E o próprio Friedkin, o diretor, operou a câmera porque os outros operadores de câmera eram casados e tinham filhos e ele não. Olha só. Não tinha coragem. Olha só. Só o diretor falou: tá bom, então eu não estou casado, nem filho, vou lá, e vocês ficam. Ai, que doido. Bom, agora mais uma curiosidadezinha aqui. O local do bar onde o Doyle faz o milkshake, tem um lugar lá, eu não lembro, que ele faz um milkshake lá, né? Se tornou o local de uma rede de fast food chamado Popeyes Chicken. Sabe a Popeyes? Uhum, Que é concorrente do KFC? uhum. Então, né? O início dessa franquia, né, dessa loja, foi em 12 de junho de 72, logo depois que o filme foi lançado. Foi fundado por Alvin Copeland. E ele falou que o nome da empresa veio do detetive, Jimmy Popeye, não foi do personagem dos desenhos, né? Foi por causa do Claro. detetive Popeye, ele eh, eh, colocou o nome nessa loja, desse restaurante dele, e inclusive saiu no cinema um ano antes da fundação da loja. Daí ele homenageou o policial, que provavelmente ia lá, né, era cliente dele, e deu o nome de Popeye. Muitas pessoas achavam que era um marinheiro. Só que aí depois, né, a rede adquiriu os direitos do Popeye e o marinheiro, Para usando usar como a marca, logo. e aí ficou por 35 anos, usando o logo aí, né, sob concessão aí, né. E vamos colocar uma cena também de perseguição de carros, né, que foi, como a gente viu, meio ilegal, né, meio improvisada,
pelas ruas de Nova York e que também determinou o futuro aí das perseguições de carro nos próximos filmes, né. Eu dei uma editada, cortei mais da metade da cena, né, tirando as partes que não eram perseguição, deixei só a parte de perseguição de 2 minutos e meio. Mas então, vamos lá, nessa busca frenética aqui, ele está perseguindo um trem do metrô de Nova York, só para vocês saberem. Vamos lá. Isso aí. É meio Gene desesperador Hackman também, né. novinho, né, cara? Sabe o que me lembrou? Hã. Recentemente, eles lançaram um Missão Impossível agora, que está no Hum. cinema, com o Tom Cruise com Uhum. 60 anos, 62 Uhum. anos de idade, né? Uhum. E eu vi exatamente o making of desse filme, que ele faz as cenas de direção perigosa em Roma, ele dirigindo mesmo, para dar maior Ah, ele é maluco, realismo. aquele pulo que ele deu no penhasco lá de moto, ele também, né. Então, e é desse filme também. Você já foi assistir no É. cinema esse Eu não filme, vi não? ainda não, ainda não. Cara, legal pra E ele caramba fez essa. várias vezes ainda. Ele fez, cara. Ele começou porque eles montaram uma rampa e depois, por computação gráfica, essa rampa ela virou montanha, né? Como se ele estivesse andando de moto na montanha, né? Numa Uhum. coisa cheia de pedra e grama, não sei o quê. Mas é uma rampa que eles construíram. Antes dele saltar de moto, eles vieram com um helicóptero e eles fizeram acho que uns 4 a 6 saltos que o helicóptero fazia em cima da rampa como se fosse a moto e soltava ele um pouquinho mais para frente do que ele iria com a moto para ele ver se o vento ia bater, ia jogar o paraquedas dele para a montanha, porque a cena é real, a montanha Uhum. que ele pula é real. Aí que ele foi fazer com a moto, ele fez mais de 10, acho que ele fez umas 12 ou 15 saltos com moto. E ele falou que era uma barata, porque a moto já era, né? Fazia com a moto, vum, vum, a moto ia, ele ficava de paraquedas e foi uma Nossa. moto. É.
Sem contar que Essa, ela acho que no primeiro Missão Impossível, aquela que ele fica pendurado no penhasco também, de costas, assim, também é real também. pois é, a produção desse filme eu tava vendo o diretor comentando, pô, tô falando de outro filme em vez de falar do filme que você estava falando, né? Mas é Uhum. pelo ensejo do Gene Hackman ali da cena dele, que aliás bem novinho, né, cara, que bem Pois é, legal. né. E nesse filme aí do Tom Cruise, o diretor ele teve que mandar construir um trem para ele fazer a cena que o trem chega no trilho, aí o trilho acaba e o trem cai e explode, e eles só iam ter um take para fazer. Então botaram câmera em helicóptero, em drone, na montanha, embaixo, em cima, dentro do trem, de tudo quanto é lado, porque eles realmente construíram um trem para destruir. E ele Nossa, falou que esse cara. tipo de cinema não se faz mais hoje, porque é tudo computação gráfica, tudo efeito que você cria no estúdio, né? Você não faz mais essas Uhum. produções ao vivo. E nesse Da da filme. daqui a alguns remotes eu vou mostrar um filme que destruíram uma floresta para filmar. Ah, não é lá do Platoon lá, não. Do Platoon não, 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 não é. do Rambo lá, não é? Não, também não, Também não? Ah, também então tá. não. Daqui Apocalipse a algumas Now? semanas. Não. É um filme pouco conhecido, mas a gente já falou dos personagens envolvidos algumas vezes aqui nos últimos remotes, Ah, mas que legal. vamos chegar lá. Tem um outro também que eu vou falar daqui a alguns remotes, que é uma cena que eu lembrei muito dessa perseguição de carro aqui, pelas ruas de Nova York. Teve um cara que fez uma uma filmagem num carro de corrida pelas ruas de Paris, mas sem autorização nenhuma. 8 minutos e pouco rodando pelas ruas de Paris em altíssima velocidade. Mas isso não é vídeo nem nada, é um cara que fez a produção Não, para. não, foi um diretor mesmo de cinema, contratou o piloto lá e botou no carro lá e lançou, e foi 8 minutos e pouco, porque era a duração do rolo de filme. Eu acho que era 1000 Caraca. peças, alguma coisa assim, e lançou o filme e tal. Depois eu vou falar desse cara aí e não sei, se der na louca, ó, vê, põe no chat. Vocês querem o filme inteiro? 8 minutos e pouco, hein? Então será que Pô, todo mundo assiste 8 isso minutos e poderia pouco? ser interessante, uma perseguiçãozinha de 8 minutos. A gente às vezes É. fala de assunto de 10, 15, 20 minutos Pois aí. é, podemos colocar o vídeo inteiro. Não é uma Uhum. perseguição, é só um cara de correndo pelas ruas de Paris. Ele fez bem no nascer do sol ali, que estava todas as ruas vazias, ainda nos anos, acho que 70, e o cara correndo. Aqui, ó, eu falei do Popeyes e esqueci que tinha a foto aqui do Popeyes, né. Eu acho que deve Aham. ser a primeira essa, né, mas deve ser meio que uma não sei se é a primeira essa ou é uma montagem, porque hoje ela tem um viaduto, tipo um minhocão passando bem do lado ali, e aí Hã. não tem minhocão nenhum, né, não tem nenhum viaduto, e não sei se Ah, é deve uma ser outra uma unidade, imagem, deve ser uma ilustração, né. ou tiraram eletronicamente esse viaduto, e tal, Hum, ou não é o primeiro, né, mas está ilustrando aqui, a o franquia. Popeye, né, que foi dado o nome pelo detetive, aqui o carro preparado aqui com câmera, um dos carros preparados com câmera, né, para aquela sequência lá. E aqui é uma foto do filme, né, de um dos takes do filme, mostrando a construção do World Trade Center. Estava Nossa ainda, senhora, não tinha sido acabado ainda, não estava concluído ainda, então mostrava a construção dele. que legal. É, só Show para de ilustrar bola. isso aí então.